Os caminhos de ferro trouxeram alguns dos mais admiráveis progressos a que já assistimos. À medida que foram evoluindo, aproximaram e desenvolveram as cidades e regiões. Conscientes da importância desta infraestrutura de transporte, Portugal programou o Ferrovia 2020, precisamente para continuar a aproximar e a desenvolver o espaço europeu. O Ferrovia 2020 configura-se como um investimento fundamental para todos os portugueses. É fundamental porque aumenta a competitividade do transporte ferroviário, com a redução dos tempos de percurso e melhoria das condições de segurança. É fundamental porque melhora as ligações internacionais. É fundamental porque cria condições para interoperabilidade ferroviária. O Ferrovia 2020 aposta, por isso, em 3 eixos ferroviários essenciais. O Corredor Internacional Norte, com a modernização das linhas de Leixões, da Beira Alta e da Beira Baixa, garante a articulação entre os portos do Norte e Centro e fronteira de Vilar Formoso. O Corredor Internacional Sul, com a modernização das linhas de acesso ao Porto de Setúbal e linhas do Sul, Alentejo, Vendas Novas, do Leste e a construção da nova linha entre Évora e Elvas Caia. Permite a ligação entre os portos do Sul e a fronteira com Espanha. O Corredor Norte-Sul, com a modernização das linhas do Norte e do Minho, traz uma melhoria da ligação ferroviária entre o eixo atlântico de Portugal com a Europa. E ainda nos corredores complementares, que trazem uma forte aposta nas linhas do Douro, Oeste e Algarve e Cascais. O Ferrovia 2020 permite responder aos compromissos internacionais e bilaterais com Espanha, ao fomento do transporte de pessoas e bens e à articulação entre os portos portugueses e as principais fronteiras, reforçando Portugal como uma das portas de entrada e saída de mercadorias da Europa. Através deste programa ferroviário, estamos a projetar Portugal na Europa e a ampliar o nosso potencial de exportação. São mais de 1000 quilómetros de linhas a intervencionar, cerca de 2.000 milhões de euros em investimento, contando com a comparticipação financeira de fundos europeus até 85%. O Ferrovia 2020 vai mudar a face dos transportes, da mobilidade e da competitividade nacional, projetando Portugal na Europa. O Corredor Norte-Sul assume-se como um investimento estruturante que tem como objetivo principal melhorar a ligação ferroviária do eixo atlântico de Portugal com a Europa, com intervenções na linha do Minho e na linha do Norte. O grande corredor litoral cobre alguns dos principais pontos estratégicos do país, desde movimentados portos, aeroportos, plataformas logísticas, unidades industriais e as capitais de distrito do litoral. Trata-se de um corredor ferroviário fundamental que articula redes de transporte e de comunicação de grande capacidade. Redes de transporte que asseguram a integração do país tanto no espaço ibérico como em toda a dimensão do continente europeu. O Ferrovia 2020 materializa uma aposta clara e inequívoca na modernização do Corredor Norte-Sul, criando condições para um efetivo aumento da segurança, da fiabilidade e da flexibilidade da exploração. Os trabalhos a realizar integram a modernização de toda a linha do Minho, nomeadamente a eletrificação e a introdução de sinalização eletrónica, de forma a assegurar a tração elétrica entre Nine e Valença, que irá permitir triplicar a capacidade de transporte de carga e, em simultâneo, uma redução dos custos da exploração, para além das vantagens ambientais, conforto e segurança. Além da eletrificação, as intervenções compreenderão também o alteamento e prolongamento das plataformas de embarque de passageiros, a ampliação de estações e desnivelamentos e supressão de passagens de nível. Na linha do Norte, as intervenções incidem sobretudo nos trabalhos de renovação integral de via e na modernização das infraestruturas de sinalização e telecomunicações, possibilitando renovar o ciclo de vida deste eixo, essencial no mapa ferroviário, e contribuir
para a melhoria das condições de vida das populações e para a atratividade económica destes territórios. Porque este corredor se revela uma peça determinante no quadro da rede ferroviária nacional, alcançar estes objetivos é uma prioridade para o país. Renovar o ciclo de vida das infraestruturas é preparar o futuro, aumentar a coesão territorial e apoiar a economia portuguesa. Ferrovia 2020. Estamos a projetar Portugal na Europa.